Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo na poderosa palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo de número 6, que diz assim: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que as redes lhes rompiam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já quero adiantar para os irmãos que quando a Bíblia fala de peixe, peixe se fala de toda a natureza de bênção. Peixe na Bíblia fala de celeiro cheio, ministério abençoado, almas para o Senhor, enfim. Peixe no contexto bíblico é símbolo de bênção, de maravilha nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este versículo faz parte de um texto onde narra um acontecimento maravilhoso que se deu com Jesus e os discípulos ali na beira do mar da Galileia, onde os discípulos Pedro, João e André tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. E de manhã, no final da noite, Jesus aproxima ali da praia. E quando Jesus chega ali, está aí no versículo 1, ele depara com uma grande multidão, que o texto vai falar para nós, o versículo vai falar para nós, que essa multidão apertava Jesus, comprimia Jesus para ouvir a palavra. Nesse primeiro versículo, eu já tiro uma mensagem maravilhosa para nós. É que essa multidão, ela não estava apertando Jesus para receber o milagre. Ela não estava comprimindo Jesus para receber o pão, receber a multiplicação do pão, receber o milagre, não. Ela estava apertando Jesus para que Jesus pregasse a palavra, ministrasse a palavra para eles. E Jesus então vai atender o anseio deles. Louvado seja Deus. Por que eu digo que aqui é uma lição para nós, uma mensagem para nós? Porque ultimamente os valores estão invertidos. Você sabe por que o povo hoje, muitos vai à igreja e volta às vezes vazios? É porque não vai à igreja para ouvir a palavra, mas estão indo à igreja, ao culto, para receber o milagre. Mas nós vemos que a palavra de Deus é que gera a fé, e é a fé que gera o milagre. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Uma vez eu dando prioridade à palavra de Deus, tendo gozo na palavra de Deus, dando crédito na palavra de Deus, esta palavra vai gerar em mim a fé. E a palavra junto com a fé vai gerar o milagre. Então essa multidão estava comprimindo Jesus para ouvir a palavra, coisa maravilhosa. E Jesus então vai atender o pedido do povo. Mas como a multidão era grande, Jesus dá uma olhada na beira do mar ali, depara com 2 barcos parados ali na areia, no raso.
E era Pedro que estava lavando as redes. E Pedro, então, lavando as redes ali, é outra lição muito importante que nós tiramos. Jesus depara Pedro lavando a rede, porque ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Mas é interessante que mesmo não pegando nada, as suas redes estavam sujas. Porque quem é pescador sabe que quando lança a rede no rio, mesmo não pegando peixe, mas ela vai pegar folhas, gravetos, pedaços de madeira, vai sujar de barro, enfim. E Pedro estava lavando as redes, não porque Pedro estava desanimado. É certo que naquela noite ele queria ter pegado, mas não pegou. Mas Pedro lavando as redes não significa que Pedro estava desanimado. Não, porque é natural, é comum o pescador, depois que termina a pescaria, pegando ou não, tem que lavar as redes. Então lavar as redes aqui significa dizer: amanhã eu volto a pescar de novo. Louvado seja Deus. E trazendo para o contexto espiritual nosso hoje, a rede significa o nosso talento. A rede significa a nossa vida espiritual. E é interessante que, mesmo nós não pegando nada, nós temos que estar sempre lavando as nossas redes. Nós temos que estar sempre cuidando da nossa vida espiritual. Nós temos que estar sempre cuidando do nosso talento. Cada um de nós temos um talento que Deus tem nos dado. Mas às vezes, nós lavamos a nossa ferramenta. Nós cuidamos da nossa ferramenta. E as nossas redes continuam vazias. O nosso barco continua vazio. Quero dizer para você, meu irmão, que há período na nossa vida, principalmente nós que somos obreiros, que é o período de estar lavando rede. Lava a rede e não pega nada. Lava a rede e não pega nada. Mas eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Continue lavando as suas redes, que o momento de você pegar o peixe vai chegar. Quantas vezes que às vezes nós em casa prepara um hino para cantar na igreja à noite e nós não cantamos? Quantas vezes que nós preparamos uma mensagem na esperança que vamos ganhar uma oportunidade para pregar e nós não pregamos? Mas nós não podemos parar de lavar as nossas redes. As nossas redes têm que estar limpas, porque vai chegar uma hora que Jesus vai chegar e vai encher a nossa rede de peixe. Louvado seja Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. E Jesus então entra no barco de Pedro e assenta e começa a pregar para a multidão. O barco é outra ferramenta que nós temos. O barco era a ferramenta de Pedro pescar, mas o barco de Pedro estava vazio. Mas Jesus agora pede o barco de Pedro emprestado. Louvado seja Deus. O barco também fala do nosso talento. Muitas das vezes, nós temos o nosso talento e não queremos emprestar ele para Jesus. E é interessante que Jesus agora pede para Pedro afastar o barco um pouco da terra, porque o barco estava na areia. E quando afastou um pouco, o barco fica um pouco vulnerável na água. E os historiadores vão dizer que Pedro puxou o barco para trás e ficou ali segurando o barco para Jesus pregar. Enquanto Jesus pregava para a multidão, Pedro segurava o barco.
Aqui nós vemos outra lição para nós. Há momento no nosso ministério que nós não passamos de um segurador de barco para alguém pregar. Enquanto alguém está tendo a oportunidade de fazer a obra, está sendo enviado para fazer a obra, estão recebendo autorização para fazer a obra, nós estamos segurando o barco. Quantas vezes que nós viemos para um culto e temos que sentar para ouvir alguém pregar, e nós voltamos para casa com o nosso barco vazio, segurando o barco para alguém pregar. Mas eu tenho outra palavra para profetizar para você. Se você está segurando o barco para alguém pregar, eu não sei que tipo de barco que você está segurando para alguém. Continua segurando o seu barquinho, que vai chegar uma hora que o seu barco vai encher de peixe. Louvado seja Deus. E Jesus então termina de pregar. E agora Jesus surpreende Pedro. Quem sabe Pedro passou pela sua cabeça: além de eu pescar a noite inteira, não pegar nada, e ainda eu tenho que ficar segurando o barco aqui para Jesus pregar. Quem sabe Pedro pensou: isso não pode acontecer. Mas não sabia Pedro que Jesus, em 5 minutos, Jesus ia recompensar uma noite perdida, inteira perdida. Jesus então surpreende Pedro e diz para Pedro: Pedro, vai lá no alto mar, vai lá para o fundo e lançai as redes. Pedro leva um susto, porque ele não esperava aquilo. Pedro estava querendo ir embora para casa. Barco seco, rede seca, cansado, com sono. Pedro queria ir embora, mas ele foi surpreendido. E ele diz então para Jesus: Senhor, nós temos pescado a noite inteira e não temos pegado nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Louvado seja Deus. Mesmo o barco de Pedro seco, rede seca, mas pela palavra de Deus, Pedro tinha ouvido a palavra juntamente com a multidão. E a palavra de Jesus gerou a fé em Pedro naquele momento. É isso aí, meu irmão. Prioriza a palavra, porque é a palavra que gera a fé. E é a fé que gera o milagre. A fé produz o milagre. A palavra gera a fé. E a fé produz o milagre. Louvado seja Deus. Jesus pregava para a multidão, mas Pedro também ouvia. E quando Jesus fala para ele: lança a rede em alto mar, Pedro. Pedro já tinha ouvido a palavra, e a palavra tinha gerado fé. E Pedro então estava próximo a receber um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Vejo aqui outra lição, uma mensagem muito importante para nós. Jesus fala para Pedro sair da praia, sair da rasura e ir para o fundo. Você sabe por que muitas das vezes pessoas estão com seu barco vazio? É porque não quer sair da praia. Praia não é lugar de pescador. Praia é lugar de turista. Há muitos crentes turistas hoje. Vêm à igreja como turista. Mas para encher o barco de peixe, tem que sair da praia. Nós estamos acomodados,
Você sabe por que nós não estamos enchendo a igreja de salvo? Não estamos enchendo o céu de salvo? É porque nós estamos acomodados, nós não queremos sair da praia. Nós queremos ficar tomando a aguinha de coco na praia, tomando um solzinho com bronzeador na praia. Isso mesmo. A igreja está perdendo a essência do evangelismo, porque o peixe não está na praia, o peixe está lá no fundo, e é momento de nós sairmos da praia. Nós estamos acomodados dentro de 4 paredes. Nós aprendemos a vir ao culto todos os dias. Louvar a Deus aqui é coisa maravilhosa. Mas nós temos, para pegar peixe, nós temos que sair da praia. Foi o que aconteceu com Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, então, lança as redes. E as redes se enchem de peixe. E quando Pedro vai puxar a rede, quando eles tentam puxar a rede, as redes estavam pesadas. Os historiadores dizem que naquela noite, naquela manhã, deu mais de 900 quilos de peixe, quase 1 tonelada de peixe. E é interessante que quando eles puxaram, a rede começou a rasgar-se. E é sobre esta rede rasgada é que eu quero falar um pouquinho. A rede é o instrumento de nós trabalhar. A rede simboliza o nosso ministério. A rede simboliza a nossa chamada. E muitas das vezes nós somos confrontados no nosso ministério. Às vezes no nosso ministério nós sofremos alguns baques, sofremos algumas roturas na nossa rede. Mas rotura na rede, buraco na rede, não é sinal ruim, não. É sinal que a nossa rede tem peixe. É sinal que a nossa rede está cheia de peixe. É sinal que a nossa rede tem unção. Pregador, obreiro que nunca sofreu uma crítica na sua mensagem, nunca recebeu um problema no seu ministério, é sinal que a sua rede não tem peixe. Mas nesta noite eu profetizo para você, se a sua rede está seca, hoje é dia, hoje é noite de você encher ela de peixe. E quando Pedro começa a puxar a rede, ele sente o peso. Aqui nós tiramos uma lição muito interessante. É uma das técnicas do pescador, que quando a rede enche de peixe, que vai puxar, que ela está pesada, o pescador não pode puxar ela de uma vez, porque no que puxa ela estica e favorece para que o peixe rebenta a maia e vaza. Então, o pescador tem que dar uma fofada na rede. Há momento na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, que nós temos que dar uma fofada, irmão. Tem muitas pessoas que estão morrendo, estão perdendo a bênção, porque não sabe puxar a rede. É abençoado, aí se sufoca, se embriaga. E o que Pedro foi fazer então? Eles não davam conta de puxar. Aí tinham seus companheiros, o versículo ele vai deixar bem claro para nós. Pedro faz sinal para os seus companheiros, que estavam com os barcos vazios. Pedro chamou eles para 2 coisas. Chamaram eles para ajudar ele a puxar a rede e também chamou eles para dividir os peixes. Porque lá no final do texto vai dizer para nós que ambos os barcos foram cheios. Aqui eu tenho 2 lições para nós, 2 mensagens muito ricas para nós. Primeiro,
Pedro, ele mostrou humildade para pedir ajuda. Tem muitas pessoas que quando ele é abençoado com a sua rede enche, ele fica orgulhoso e não tem coragem de pedir ajuda a alguém. Tem muita gente morrendo sufocado com a bênção, porque não tem a humildade para pedir ajuda. Deus deu algo e ele precisa de companheiro. Nós precisamos de companheiro. Mas muitas das vezes, o orgulho fala mais alto. Eu agora, minha rede está cheia. Eu não preciso mais de companheiro. Mas não foi isso que Pedro fez. E Pedro então enche também os barcos dos outros companheiros. Aqui nós vemos, nós aprendemos com Pedro, que Pedro era amigo, não era só quando estava com o barco vazio, não. Porque tem pessoas que só é seu amigo quando seu barco está vazio. Chora junto, reclama junto, mas o dia que o seu barco enche, ele vira as costas para você. Eu já tive essa amarga experiência com alguns companheiros. Temos aqui, muito próximo de nós, pessoas desta forma, que quando estava com o barco vazio, o barco seco, chorava junto, clamava junto, reclamava junto. Mas o dia que o seu barco encheu, pegou uma igreja grande, ficou abençoado, virou as costas para o companheiro. Nem sequer convida o companheiro para ir lá cantar um hino, para ir lá trazer uma palavra. Porque é o tipo de pessoa que só é seu amigo quando o barco está vazio, quando o barco está seco. Mas nesta noite, nós vamos aprender com Pedro. Vamos ser amigo quando o barco está vazio. Mas quando o barco se encher de peixe, vamos também ser amigo. Vamos chamar os nossos amigos para compartilhar conosco e fazer parte da nossa bênção. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.